Estou fazendo vídeo curto, mas com muita sabedoria para entregar para você qual é a vontade de Deus. Amém? Quero falar para você, que Espírito Santo governa aqui sobre mim, desça sobre mim, Espírito Santo, e fala essa pessoa como Jesus conhece o ser dela e conhece as perguntas que ela anda perguntando, que essa pessoa anda indagando no seu íntimo. Jesus responde essa pessoa, dá para essa pessoa de graça uma saída para a vida dela. Amém? Nada a mim, mas sim para a glória de Deus. Jesus, ele passava, ele curava, ele expulsava demônios, ele conversava coisa do íntimo da pessoa, que nem aquela mulher lá, que estava junto ali de um poço de água. E Jesus, tendo sede humana, ele desejou beber água. Então ele conhecia aquela mulher no íntimo. E ele conhece você também no íntimo. Amém? Infelizmente, me ajuda aqui, Espírito Santo, esse investimento que essas congregações de crente evangélico fazem para poder atrair adébitos e enganar por todas as gerações e em todos os países, investindo em marketing, investindo em aparência do ambiente, investindo em sistema de som, de música, de teatro, de circo de Solé dos infernos e de unicórnios de fantasias. Você continua vazio, você sai daquele ambiente que nem balão hélio, flutuando, mas aos poucos você vai caindo e você tem uma necessidade, pensando que é o ambiente, você vai voltando naquele ambiente, porque você acha que tirou algo dali. Na verdade, eles estão tirando de você. Estão tirando de você a verdade que liberta, estão tirando nas suas finanças e estão vos enganando. Vem para cá, ô puxa-saco, abajulador, fanático kamikaze suicida. Vem para cá você também e vem para cá você também que está ouvindo essa verdade e está ficando maravilhado. Chega, vem como você está. Amém? Agora, os religiosos demasiados, os abajuladores, puxa-saco, se sentir que nisso há uma libertação, chega para cá. Porque Jesus a ninguém veio julgar. Deus não faz exceção de pessoas. Ele vem para aquele que se arrepende e ele vem para o pecador. Agora, para você também que precisa de uma resposta de Deus, chega aqui. Chega para perto do Espírito Santo. E a verdade é essa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? O Espírito Santo continua governando sobre mim, sobre todo o meu ser. Dai-me amor e sabedoria para que eu possa falar a essa pessoa pausadamente e que seja curto esse vídeo. Governa sobre mim, Espírito Santo, na palavra que você me deu para entregar essa pessoa. Amém? Meus amados, então é isso. Então Deus, ele conhecendo o seu ser, a fim de te libertar, ninguém mais, somente o Espírito Santo pode te conduzir até Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: eu vou subir para o Pai que é maior do que eu. Porque se eu não subir, ele não desce. Você entendeu? Subir para ele descer, Jesus Cristo não está mais aqui. Se faz todas as coisas imagináveis sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso ele também nos alertou. Que viria muitos em meu nome, enganaria muitos e centenas e bilhares de multidão. Viriam sobre o meu nome. Eles estão pegando o nome de Jesus Cristo porque Jesus Cristo foi o único que fez todas aquelas coisas. Não há outro nome. Nem Abraão, ninguém que veio nem antes nem depois dele. Somente ele fez todas aquelas coisas. Então estão tomando o nome de Jesus de assalto por causa dos feitos deles e te roubando. É uma arma religiosa apontada para a sua cara, apontada para o seu bolso. Mas você não vai ter tempo de descobrir isso. Quando você vê, sua alma já está no inferno. Amém? Você só enfeitou a sua vida e da sua família. Porque Jesus Cristo, quando ele fazia a um ser humano, a uma alma, o que o Senhor Jesus Cristo fazia? Vai, que a sua fé te curou. Vai, que a sua fé te salvou e mandava a pessoa embora. É vida que segue, pode ir. Essa experiência que você teve com a sua fé é o suficiente para você acreditar pro resto da sua vida. Diferente dessas igrejas de crente evangélico e outras religiões que tem por aí. Inventa um monte de corrente, um monte de envelope, um monte de situações
churrasco, encontro de casal, encontro particular, encontro de empresários, e só Deus sabe a borbúdia que há por trás disso. E você está preso, religioso, você não vai subir. Está bem claro para você? Não importa o quanto de emocionado você vive dentro desses ambientes, você não vai para o reino de Deus. E isso eu te digo em verdade, você não conheceu o Messias. Você conheceu o falso Messias. E você levou ele para sua família, para sua geração, nessa Patagônia de engano. Ninguém tira você daí. Quem é que vai te convencer do verdadeiro Cristo, se todavia você está seguindo o falso Messias? Simples. Explico. Para mim é fácil. Eu conheço. Feitos e poder manifestado. Porque Jesus disse, farás obras maiores do que a minha. Aí onde você frequenta aí? Nesse ambiente de engano. O que está acontecendo aí? Porque se Jesus, meus amados, fez todas aquelas coisas magnificente aos olhos humanos, notória, palpável, e ele mesmo disse que nós faria coisas maiores do que ele, cadê? É o abajulador, puxador de saco de falsos líderes. Pede lá para o seu líder curar um cego instantaneamente. Pede lá um cadeirante que está lá dentro da sua congregação, leva a cadeira lá para ele fazer a pessoa andar. Porque Pedro, onde Pedro passava, só a sombra de Pedro curava as pessoas que estavam enfileiradas ali, sentadas ali ao chão. Pedro passava, a sombra dele ia curando. E aí, ô abajulador? Você que faz parte do esquema aí, da quadrilha e da família, dessa congregação aí, prova os seus líderes, só palavra, só oba-oba, só teatro. E nisso eles vão surrupiando, e nisso eles vão afortunando, porque o padrão de vida deles é muito elevado, e quem sustenta é você. Vai ele, a família dele e tudo que você conheceu nessa vida. Vocês não vão entrar. Faz prova dele. Se o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele mesmo diz, faz prova de mim. Tá bom para você sim? Porque para mim tá ótimo. Se o próprio Deus manda fazer prova dele, para ele provar que é Deus, prova aí o seu líder religioso aí. Traz um cego da rua, traz um aleijado, traz um coxo, traz um mendigo. Traz uma pessoa ali desprovida de amor na presença dele, coloca lá na presença dele, sujo, do jeito que for. Porque Jesus disse, vem a mim como você está, leva essa pessoa de rua até ele. Não, né? Hein? Cegar o seu entendimento, você não está entendendo o que eu estou falando, não, né? Então continua nessa vibe aí, você e sua família. Continua nessa congregação aí, quadrangular, Batista, Lagoinha, Universal, seja lá o que for. E Jesus Cristo ressuscitou. E o Espírito Santo, ele é o poder que sustenta o Pai e o Filho. Sem pelo qual nem o Pai nem o Filho. Sabe quem sustenta toda a glória de Deus? O Espírito Santo. Amém? Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele foi o primeiro a planear sobre as águas. O Espírito Santo veio até Jesus, desceu sobre Jesus após o seu batismo, e através do Espírito Santo Jesus concluiu e consumou o seu ministério. O Espírito Santo teve em toda a história de todo homem e mulher que está escrito no livro sagrado. Ainda Jesus disse, se pecar contra mim, talvez haja perdão se pecar contra mim. Mas ai daquele que pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Não fala aí sobre o Espírito Santo, não, né? Onde você congrega aí. Fala de forma religiosa, né? Esporádica, né? De forma mística. Pensa nisso, eu vou ficar só até aqui. Meu nome é Ramon, datado da data de 1977, servo real do Deus vivo. Sou como Paulo, sou como Pedro. Eu não nego Cristo. Sou pecador como você. Necessito do amor, da misericórdia e da graça de Deus para me permanecer de pé. Para Deus continuar me usando para passar essa mensagem. E sabe quem assassinou Jesus Cristo? Foi os crentes evangélicos judeus daquela época. Sabe quem é que assassinou Pedro? Paulo. Foi vocês, cristão mesmo, crente, evangélico, fanático, kamikaze, suicídio e seus líderes dessa época. Nós não somos aceitos no meio dessa religião de crente evangélico, porque nós viemos da luz. Nós fomos talhados da verdade. E sabe quem é que nos manda espancar? Sabe quem é que nos manda colocar para fora da congregação? Seja mulher ou homem? Religiosos como esse. Porque a coisa não mudou, essas coisas não evoluem. Sabe por que eu não congrego? Porque quando eu chego num lugar que o Espírito Santo me introduz ali, eu perturbo o ambiente. O segurança vem me repreendendo, o líder, eu percebo que o enganador lá fica desconcentrado, desconfigurado,
Eles vêm de forma simpática até mim, mas aqui não, eles não me atravessam, eles não entram. Amém? E as pessoas ficam incomodadas. A pouco começa a perseguição, porque ali naquele ambiente ali, as pessoas ali são escravas, acorrentadas, elas não têm opinião própria, elas não podem falar nada, seguem uma cartilha de um sistema religioso, e porque alcança alguma coisa através da fé da pessoa, através de ouvir a palavra de Deus, ela pensa que é o ambiente, ela pensa que o cara lá é que tem um dom, não é. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra também diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você é o catalisador para poder fazer a sua fé sobressair. Tem nada a ver com o ambiente, não. Tem nada a ver com seja lá quem estiver lá na frente, não. Tem a ver com a sua fé na palavra de Deus. Pensa nisso. Medita nisso. Meu contato é 998-99-1436. Amém? E o Pix que eu peço para vocês? É caro. Eu sou mais caro do que qualquer religião no mundo inteiro. São as suas orações. Que através das suas orações, Deus, eu consigo me permanecer na presença de Deus e ouvir e fazer a vontade de Deus, entregar aquilo que Deus quer entregar a vós outros. Eu amo vocês. Amo cada um de vocês. Não sou renegado de religião nenhuma. Nós, os remanescentes, não temos tempo para isso. Somos como Cristo. Nós apenas entregamos a mensagem àquele que crê. Amém? Que Deus, o Espírito Santo agora, conclua isso dentro de você. Que o Espírito Santo te convença dessa verdade. E que o Espírito Santo te dê uma rota de fuga para fugir da religião. Para sair de dentro desse ambiente falso, tóxico, enganador. Amém? E o Pix que eu peço para você são suas orações. Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.